Olá, pessoal. Boa noite. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Centro Espírita Naí Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que os nossos grandes amigos da espiritualidade maior, aqueles que estão em nossas vidas sempre nos aconselhando, nos conduzindo às vezes, nos levantando quando nós caímos, que eles possam também fazer parte de nossas vidas, que nesse momento em que abrimos as portas dos nossos lares, eles consigam entrar e de alguma maneira tocar os nossos corações e transformar um pouquinho toda a energia dos nossos lares. Espero que vocês estejam muito bem. Eu vou dar lá uma olhadinha, conforme costume, para dar boa noite para os primeiros que já vão chegando aqui na nossa live. Hoje temos a Érica Carneiro Ferraz. Tudo bom, Érica? Boa noite. Patrícia, minha amiga Patrícia. Como é que você está, Patrícia? Tudo bom? Boa noite. A Fátima Moraes. Boa noite. Sônia Maria. Boa noite. Tudo bom? Albertinho, já ia perguntar, cadê Alberto? Tudo bom, Albertinho? Como é que você está? Boa noite, meu irmão. Espero que vocês estejam muito bem. Daqui a pouco as pessoas vão surgindo dando mais boa noite. Sintam-se abraçados, né? Tiago. É aniversário, Tiago? Apareceu aqui que tem... Achei que era aniversário, acho que eu tô ficando cego. Achei que eu tinha visto alguma coisa de aniversário. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Agradeço demais vocês aparecendo aqui. Lorraine, tudo bom, Lorraine? Agradeço de coração esses seguidores tão fiéis, né, que estão sempre aqui conosco, batendo papo, conversando, né, mandando suas perguntas, né, mandando boas vibrações e sempre formando essa família que é tão cara em nossos corações, que é a família do nosso Centro Espírita. Hoje, conforme prometido, vocês lembram que semana passada conversamos com Gabriela sobre as doenças da alma e o papo foi muito agradável. E como eu tinha antecipado sem querer, e eu vou falar mais uma vez sem querer, entre aspas, né? Porque às vezes é pra gente é sem querer, mas a espiritualidade ela tem um planejamento muito maior do que as nossas vidas. E como nós fizemos semana passada, na verdade era hoje o dia da primeira apresentação dela. Eu falei, Gabi, vamos manter e vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, já que falamos sobre doenças da alma na semana passada. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o tratamento e eu vou puxar muito para o lado da evangelioterapia, que eu acho que é o tratamento mais eficaz, por mais que minha amiga Gabriela seja psicóloga, ela também é espírita e cristã, né? E ela vai concordar comigo que a evangelioterapia tem um grande efeito em nossas vidas. E hoje eu vou colocar logo ela aqui. Deixa eu só ver mais quem aqui, ó. Temos também o Fernando Matos e a Fátima Borges apareceu aqui. Boa noite para vocês que chegaram agora. E vamos já colocar aqui a minha amiga Gabriela, porque já está na hora da gente colocar no nosso bate-papo. E a Gabi, tudo bom? Boa noite, Leco. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje estamos com uma Vai visita aqui. hoje também aí, né? Eu já tenho plateia aqui, marido veio assistir. Manda um abração para Aqui, ao ele. vivíssimo. Como é que você tá? Tudo bem? Tá tudo bem. Vamos dar continuidade a esse assunto, né? Porque eu não sei se a gente vai conseguir parar na parte 2. Mas vamos tentar então fazer rapidinho um resumo do que foi falado na semana passada. Você pode fazer brevemente para gente, por favor? Eu queria fazer diferente. Vou te Pode. fazer uma Então, contraproposta. então fica à vontade. Nem precisa fazer que eu Eu já aceito. peguei, eu peguei que foi falado na semana passada, a pedidos para eu poder destrinchar melhor alguns assuntos, porque não tem como falar de doenças da alma sem falar de tratamento de alma e sem falar de teoria, né? Uhum. Então, eu fiz um escrito aqui bem cuidadoso para tentar passar para o pessoal, antes da gente entrar nesses assuntos, inclusive da terapêutica, a gente poder saber como que a gente funciona. Tá? Então, eu preparei aqui um texto para poder explicar aquilo que foi falado na semana passada, né? Como é que a gente adoece Sim. por outro viés.
tá? Então, como que é o funcionamento do psiquismo humano? Nós hoje estamos humanos, né? Então, a gente tem na doutrina, a parte filosófica, a visão filosófica da doutrina, ela faz as perguntas, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai. E o grande barato é que temos respostas, né? Os espíritos responderam para a gente. Então, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro que Kardec codificou, ele fala que o pensamento é o espírito. Logo, o espírito é o pensamento. Você sabia disso? Não sei se todo mundo que está aqui sabe disso, né? Então, estou começando aí pelo pensamento, por ser o principal atributo do espírito, tá? Então, a gente está falando aqui da vida de encarnado, tá? Encarnado no planeta Terra. Eu vou falar a formação do psiquismo como a gente sabe até hoje, tá? Então, o Livro dos Espíritos diz isso. Freud, que é o pai da psicanálise, ele diz que é o tratamento de alma, que foi falado na semana passada, né? Por que é o tratamento de alma? Porque ele trata diretamente essa formação do psiquismo, né? Trata lá na fonte, na origem, trata o espírito. Vou explicar hoje na terapêutica, eu vou explicar como. Vou ensinar como é que a gente trabalha em 10 minutos. Quase impossível, eu vou tentar. A gente estuda a vida inteira para aprender como é que faz psicanálise. Eu vou tentar, pelo menos, que a gente saia daqui hoje sabendo, eu sei do que se trata. Tá bom? O Freud diz que o pensamento advém do inconsciente e não do ego. Ou seja, vem de uma instância superior e não do eu. Que é essa figura aqui, como a gente se apresenta, né? Eu até falei na semana passada, você é o Leco, eu sou a Gabriela. Nós estamos, Leco e Gabriela, mas nós somos muito mais do que isso. Então, o ego seria essa ponta do É iceberg, o né? eu. E É o eu. no abaixo de tudo nós temos coisas muito mais complexas que são muito mais importantes do que o ego em si, né? Nós somos muito mais do que nós sabemos. Tá? Então, isso foi descoberto, quer dizer, o Freud não descobriu o inconsciente, ele descobriu como ele funciona. Tá? E ele criou essa prática, que é a psicanálise, para poder tratar essa parte que a gente não vê. A gente tem como saber de outras formas, mas não vendo. Então, se a gente for falar do... Hoje nós estamos humanos, né? Mas os animais, que são anteriores a nós, eles buscam a satisfação deles, eles são movidos pelo instinto. Todo mundo já ouviu falar de instinto, né? Ele vai de encontro ao seu objeto, ele vai satisfazer uma demanda, tá? A gente vai falar de demanda aqui hoje. Então, a demanda é satisfazer uma necessidade. E essa satisfação, ela encontra o seu fim. O animal está com fome, vai, caça e come. Ou então, o animalzinho doméstico, a gente vai lá e alimenta. Satisfez a fome. Quando a gente humaniza, uma vez que encarnamos enquanto humanos, nós não somos mais movidos por instinto. Você sabia disso? Eu vou falar sobre isso na palestra segunda-feira. Você está antecipando a minha palestra, hein? Nós não somos movidos por instinto. Então, vou te dar uma boa palhinha aí. Nós somos movidos por uma coisa chamada pulsão. Tá? Mas se você me perguntar assim, Gabriela, nós encarnamos várias vezes, né? Já passamos por vários reinos da natureza. A gente tem sim, Leco, no nosso inconsciente, registro dessas vivências, tá? Mas o que nos move hoje não é instinto, é pulsão, tá? Então, como é que acontece isso, né? Como é que a pulsão, ela se instala no ser humano? Através do primeiro contato com o outro. Nós viemos ao mundo, também falamos isso na semana passada, através da fala de outra pessoa, do desejo do outro, nós nascemos, nós somos inseridos num universo que já existe a linguagem, mas a gente ainda não se apropriou dela. Tá? Isso acontece várias vezes porque a gente encarna várias vezes. Alguma razão muito especial deve haver para que isso aconteça dessa forma, né?
Então, essa primeira experiência com o outro, ela deixa uma inscrição, uma marca de satisfação. Que nós temos as primeiras experiências de satisfação e insatisfação, presença e ausência. Porque nós não temos um psiquismo ainda constituído, né? Ele vai se constituindo. É nesse contato com esse outro que é um contato traumático, né? Porque é traumático porque deixa marcas. E essa marca desse contato com o outro, dessa primeira experiência, que é uma experiência de amor, tá? Preste atenção nessas palavras e não precisam querer gravar isso que eu estou falando, não. Vocês podem assistir depois de novo. É porque esse início, para a gente poder compreender, ele é muito conceitual mesmo. Então, essas ressonâncias do que é do outro ficam marcadas em nós. Só que essas primeiras marcas, né, elas ficam muito profundas no inconsciente. Nós não acessamos de forma nenhuma, tá? Então, isso forma o nosso sistema simbólico, que é onde a gente constitui uma parte do nosso inconsciente. E nela existe uma cadeia de significantes. Significantes são representações de coisas, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Tudo tem representação para nós, com base naquela primeira experiência que a gente tem de satisfação e insatisfação. Então, o que é a pulsão? Uma força, que é uma tensão, né? A partir de necessidade, ela gera uma fonte de energia, que é a pulsão, que ela vai em direção ao objeto. Tá? Só que ela não encontra esse objeto, ela contorna esse objeto, que é diferente da necessidade. Estou com fome, vou lá e como, passa fome. Não. Ele vai contornar esse objeto e ele vai retornar para aquele ponto inicial. Então, a pulsão, ela circula em nós. É energia vital. Ela é pulsante e ela circula, tá? A psicanálise diz que o pensamento é a pulsão. Então, essa energia, ó, falei do pensamento lá em cima, né? O pensamento é o espírito. Nós somos animados pelo quê? Pela energia vital. A gente tem essa pulsão que circula em nós. E ela busca uma satisfação que nunca vai ser como aquela anterior. Então, assim, tive aquele primeiro encontro de satisfação. Isso é dentro do nosso psiquismo, tá? Aí eu vou em direção ao objeto, vou retornar para ali. Satisfaço momentaneamente, acaba, tensiona de novo, eu vou buscar. Lembra que eu falei da falta, do vazio existencial? É justamente isso, que a gente vai em busca de algo esperando que seja aquilo e não é, que seja aquilo e não é. E isso, gente, é o motorzinho da nossa vida, tá? Isso que faz a gente acordar todo dia, ter as ideias, fazer os planos. É bom botar em exemplos práticos, né? Desejar, buscar, é isso, não é isso, tentei, vou tentar de novo. Isso é o que nos move. Então, a falta, que é esse encontro que a gente nunca vai ter, que nos move tentando fazer com que isso aconteça. Até aqui, Leco, deu para entender? Sim. Esse é o nosso motorzinho, tá? Por que eu estou falando disso? Porque tudo vem daí. O ser humano busca tudo aquilo que tem significação, que tem uma representação de acordo com vivências anteriores. Isso acontece também com coisas de outras vidas. Por isso que a gente não precisa fazer regressão de vidas passadas ou hipnose. Foi por isso que o Freud abandonou, porque ele descobriu isso. A primeira experiência de afeto humana, né, que é chamado campo do desejo, né? Essa questão da pulsão, dessa busca, é o nosso desejo, que busca sempre esse primeiro reencontro. Nisso se produz um sujeito. Você já ouviu essa palavra, sujeito, né? Só que para a psicanálise, o sujeito não é uma pessoa, o social, o Leco com CPF. Ele é o sujeito que é a ressonância do dizer do outro. Nós somos
alienados a isso que vem do outro. Então, a gente se constitui com muito emprestado do externo, de fora, tá? E a gente vai se constituindo. Para que existe a pulsão, né? Ela existe para manutenção da vida, porque ela promove vida, ela promove busca. E também para a gente poder dar sequência à espécie. Né? Na reprodução, a gente dá sequência à espécie humana. Então, quando você está falando isso, Gabi, os instintos básicos no animal, você tem a perpetuação da espécie, como você está dizendo, e o instinto de sobrevivência. Sim. Então, essa função seria o equivalente aos nossos instintos mais básicos, né? Mas de uma maneira mais... já você com um arcabouço espiritual, né? Você não é mais aquele princípio inteligente, né? Exatamente. Né? Porque existe a diferença do ser humano para o animal. Então, isso, o ser humano é o ser desejante. Por que é o ser desejante? Porque nasceu com essa falta. É a pulsão que age, não é mais o instinto, né? E a pulsão, ela é dividida... É assim, imagina um bolo mesclado. Ela é dividida em duas, pulsão de vida e de morte. Precisava falar disso, por isso que eu introduzi dessa forma, tá? Então, ela é uma coisa só que tem duas aplicações. Então, ela vai trabalhando na gente, fazendo com que a gente viva. Mas ela tem uma ambivalência, tá? Que é algo que a gente carrega, se você pegar na obra da Joana, ela fala muito de amor e ódio. Onde que vem o amor e o ódio? A pulsão de vida, ela está relacionada ao amor, que corresponde a esse primeiro encontro de satisfação, amor. E o ódio, que se refere a um estado anterior, porque nós temos algo em nós. É claro que a gente sabe, só que o psicanalista não sabia, Freud não sabia disso, porque ele não era espírita. Olha que interessante. Retorno, a tendência é um retorno a um estado inorgânico. Essa é a pulsão de morte. Né? Seria essa a memória de que a gente morre? Né? Essa lembrança da morte, ele falou que a gente tem essa relação com a morte, né? Inclusive, eu vou falar dela um pouquinho mais no fim. Não, vou falar agora. Ele diz assim, o Freud, o ser humano vive a morte enquanto morre a vida. Ele caminha para a morte pelo caminho da vida. Por que ele disse isso? Porque a gente está aqui agora. O momento atrás que passou já não existe mais, já morreu. Então, a gente vai, né? Aqui na vida de encarnada, a gente tem a certeza de que vai desencarnar. Aqui ele disse morrer. O animal já não, o animal ele é eterno, mesmo sabe que vai morrer. A gente convive com essa certeza da finitude. E a gente lida com isso é uma briga dentro da gente. Tá? Não é por ser espírita que a gente lida bem com a morte, com a desencarnação, né? Ainda mais para quem não tem esse tipo de conhecimento. Então, aqui ele já falava dessa questão nossa com a morte. Então, a gente vive cada dia, Leco, buscando coisas novas, né? E outras vão ficando para trás. Já morreu. Isso também é lidar com a morte. O passado já se foi, não tem mais. Então, a pulsão de vida e a pulsão de morte, elas agem em nós como se elas fossem esse bolinho mesclado, entrelaçadas. E nós vamos lidando com as duas. Mas tem que haver um equilíbrio. Quando desequilibra isso é que a gente fica doente. Com base nessa constituição, na relação com o outro, é que a gente vai constituir a nossa estrutura psíquica. Cada um vai se constituir em uma. Neurose, psicose, perversão. A gente falou na semana passada. Então, em relação às pulsões, a gente pode dizer que o homem, ele não come porque tem fome, ele não bebe porque tem sede, ele não faz sexo só para reproduzir. Ele tem uma significação por trás daquilo ali. Tem doenças que estão relacionadas à comida? Tem doenças que estão relacionadas à bebida? Tem doenças que estão relacionadas ao sexo? Fala aí para mim. Com certeza, né?
São as nossas Tem, né? compulsões, né? Exatamente. A compulsão é justamente quando a pulsão de morte está atuando, né? É uma coisa que degrada, que ela não vai em direção à produção de vida, ela é destrutiva, né? Existe uma coisa chamada gozo. O gozo pode ser a experiência de prazer ou uma experiência de desprazer. Estou falando dentro da clínica psicanalítica. Uhum. Então, você pode gozar com algo bom, tomando um vinho, lá no Beer Bandeira, né? Um chopinho artesanal, ou você pode ter um gozo com o sofrimento. Esse é o prazer em ter desprazer, tá? Então, o gozo pode ser de uma fruição de algo muito bom, ou então de algo muito ruim. Mas, poxa, Gabriela, como é que eu vou ter prazer, como é que eu vou ter satisfação com algo ruim? É que a gente fica aprisionado naquela ideação, tá? Aquela significação capturou a gente ali. Então, para sair disso, existe uma técnica para sair dessa, né? Não adianta eu chegar para você e falar, poxa, Léo, não fica tendo prazer com seu sofrimento, você vai ouvir, mas pode entrar aqui e sair aqui, né? Mas para mexer lá no fundo, da onde, né, daquele mecanismo que está fazendo você gerar esse tipo de pensamento, existe uma forma de fazer. Então, um efeito da pulsão de morte que ele não é ruim, a pulsão de morte, gente, não é uma coisa ruim, ela é uma coisa que está em nós. Tá? Essa consciência do retorno ao inanimado. Por exemplo, quando a gente está sofrendo, a gente se cala. Né? Não acontece? A gente está chateado, a gente fica mais assim, mais calado. Isso é uma manifestação da pulsão de morte. Quando a gente está muito feliz, a gente fala igual a tagarela, né? Igual eu falo aqui pra caramba, né? Então, a pulsão de morte, ela também está a serviço da vida, ela faz parte. Se ela se intensifica, a gente deixa de fazer aquela busca em relação ao objeto e a gente passa direto para aquele retorno ao nada. A vida fica vazia de sentido e a gente pode o quê? Deprimir. Você deve conhecer alguém que deprimiu ou que está deprimido, né? Então, esse aqui é o mecanismo psíquico da depressão, tá? O que são as doenças da alma, né? A nossa formação psíquica, aqui ainda no planeta de provas e expiações, ela é adoecida. Para a gente poder lidar com a realidade, a gente cria saídas, né? Então, a gente começa a se relacionar desde pequeno. E existe uma pergunta que a gente faz no inconsciente, que é assim, o que o outro quer de mim? Na psicanálise, a gente chama isso de fantasma. E a gente passa a vida inteira tentando responder essa pergunta. Aí, a nossa história de vida vai se desenhando de acordo com o que a gente faz dessa pergunta e também de outra, né? O que eu espero do outro? Que lugar que eu coloco o outro na minha vida? Lembra que eu dei o exemplo na semana passada de que você coloca o seu pai num lugar tão lá no alto, mas ele não... É uma situação hipotética, tá, gente? Não conheço o pai do Leco, mas ele não teve uma vida bem sucedida financeiramente. Aí o Leco não consegue também ter, porque ele criou uma verdade no inconsciente dele que marca muito e diz, você não pode ter mais sucesso que seu pai. Para descobrir como é que funciona isso, só fazendo uma cirurgia na alma, porque isso não fica tão claro assim. Se for no dia a dia, você vai procurar N fatores para poder justificar para você mesmo que a coisa não está dando certo. Até mesmo você pode virar para você e dizer que, isso não é para mim. E aí você não avança. Você não coloca o seu desejo em função da sua realização. Gabi, então, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que a psicanálise explica que a questão dos nossos problemas, principalmente, é uma questão muito relacional com o próximo, né? O próximo influencia muito a gente. Então,
conflitos familiares, somente na infância, são um gatilho gigantesco para as nossas dores, nossos sofrimentos, né? Porque o trauma principal é lá no início, naquela situação que eu descrevi aqui para vocês. Mas a gente vai se traumatizando a vida inteira. E cada trauma, como eu falei na semana passada, eu acho que hoje vai ficar um pouco mais claro, vai provocar ressonância nos traumas anteriores, principalmente no o trauma principal. Uhum. Só que esse trauma principal a gente não tem acesso nem por análise. Ele fica num lugar muito que não temos alcance, ele está fora da linguagem. Então, quando a gente entra na relação com o outro, né, a pulsão, a relação com a linguagem, que não é o português, né, é a linguagem psíquica, é aquilo que você vai construindo, que vai vindo do outro, e você vai construindo como se fosse seu, porque a gente toma o outro emprestado, para a gente poder se constituir. Não sei se fica melhor de entender assim, né? Quando a gente fala, puxei do meu pai, puxei da minha mãe, puxou mesmo. Se precisa continuar com aquilo, é outra história. Porque a gente não tem que ser cópia de ninguém. Mas a gente só entende isso ao longo da vida, vendo os benefícios ou os estragos que isso provoca. A gente tem a fala do outro em nós, para que, em determinado momento, a gente comece a colocar a nossa própria fala. Isso é se constituir enquanto sujeito, tá? Não é eu me tornar uma pessoa, é diferente. Então, essa pergunta, né, o que o outro espera de mim? E que lugar que eu coloco o outro, isso nos acompanha. E a gente cria essas historinhas na cabeça, né? Então, e muito do que a gente ouve, porque a gente ouve muita coisa na infância que não deveria, né? A gente deveria ter mais cuidado com o que a gente fala para as crianças, perto das crianças e sobre as crianças. A gente cresce com aquilo ali. E mais na frente a gente vai ver que sentido, né, que destino que a criança vai dar para aquilo ali. Uma criança, quando começa a se tratar, ela tem um resultado muito mais rápido do que um adulto que veio, né, adquirindo várias marcas até chegar a determinada idade e começar a se ver como realmente é. Então, aquilo que se repete, né, nesse circuito que a gente busca é que são os nossos sintomas. Então, por exemplo, nesse caso aí que eu dei, né, o insucesso, falhar na realização de algo que você, né, gostaria, é um sintoma da constituição psíquica, tá? Só que a gente entende como sintoma outras coisas, febre, dor, isso também é sintoma, mas aquilo que ainda não está impresso no corpo é sintomático. Histórias de vida que a gente repete, né? Poxa, eu estou fazendo sempre a mesma coisa. Essa repetição, ela está dizendo, é um sintoma, né? Aquilo ali não está cessando, está insistindo. E o que aquilo está dizendo de você? Até você descobrir que você não pode ter mais sucesso que seu pai, como que isso vai se tornar claro assim para você? De repente não vai. Mas existe uma forma de acessar isso daí, né? De acessar isso que está no inconsciente. Então, eu falei da neurose, da psicose, da perversão. O que é a neurose? A neurose é o medo da vida. Porque o neurótico, ele ama mais a morte do que a vida. Curioso, né? Ele busca saídas para poder fugir da realidade da vida. Cria as historinhas, as fantasias. A Joana de Ângeles fala que o neurótico, ele está sempre, ele está num processo de busca de reparação. Então, se a gente for ver a vida pregressa do sujeito, agora, não mais na psicanálise, mas considerando o espírito, o neurótico, ele está num estágio de evolução, que ele já está podendo reparar as suas faltas, né? Lógico que também envolve culpa. Por que a gente tem essa constituição psíquica doente? Porque tem uma relação com a culpa.
O neurótico, ele se relaciona com a culpa muito diretamente, né? Já o psicótico, ele tem nele a dor de existir. É uma angústia. Lembra que eu falei na semana passada que ele está muito próximo da angústia? Que ele não tem esse anteparo do simbólico da fantasia, né? Uhum, que o Então, ele neurótico não tem, é. né? O O neurótico tem esse neurótico tem, ele anteparo. tem saídas. Uhum. Sim. Ele sofre de um jeito, o psicótico sofre do outro, mas ele consegue enxergar melhor a vida como ela é, sem óculos cor-de-rosa. Isso dói. Então, essa falta de pensamento dialético, né, que é poder considerar o outro, porque como ele não, essa relação com o outro não ficou bem para ele, né? Ele não constituiu essa separação, é como se o outro fosse uma extensão dele. Tem casos de psicoses mais brandas e mais graves, né? O maníaco depressivo, né, que é o dito bipolar, a gente convive com eles em vários lugares, né? Só que a gente percebe, pô, isso aqui tá meio estranho, né? A pessoa tá me olhando, tá parecendo que tá me atravessando. Enfim, tem umas coisas que são as certezas, né? E eu tô falando aqui de alguns sinais, né? Mas para poder fazer gente, não vou fazer diagnóstico sozinho, porque isso é muito difícil, tá? A gente faz primeiro hipóteses diagnósticas de estrutura, que na psicanálise diagnóstico é diagnosticar a estrutura do sujeito. Não se ele tem depressão, se ele tem ansiedade, nada disso. Isso não é diagnóstico para psicanálise. Você tem que ver quem é aquele sujeito que está falando ali, né? Se é um neurótico, um psicótico, perverso não vem para tratar, né? Também não aparece muito no centro espírita, né? Porque o perverso ele está em outra. Então, no conhecido como bipolar, psicótico, né, maníaco depressivo, ele tem essas alterações de humor, mas nele é muito intenso. Ele pode vir a desagregar, enlouquecer, mas isso pode não acontecer. Ele pode ter sintomas tão discretos que só um analista consegue identificar que ele é psicótico, né? Ele pode não ter uma crise, mas o analista, na escuta, isso aparece via palavra. Ele vai identificar que aquele sujeito ali é psicótico. Ele traz, segundo a Joana, o psicótico ele traz marcas de desvios morais praticados no passado. Ah, então foi alguém que teve um passado aí perverso e que reencarnou provavelmente como psicótico. Isso vai deixar impressões no cérebro perispiritual e no cérebro do corpo. Esse cara vai precisar de medicação para poder viver, para controlar essas oscilações. Agora, esquizofrênico é mais grave, né? Provavelmente ele cometeu atos piores. Ele tem uma cisão com a realidade. Ele tem o corpo, o ego, né? Despedaçado. Ele não fez o eu. Então, ele é angústia pura, deve ser terrível, né? Quando ele tenta se curar, ele delira. Né? Os delírios são tentativas de cura do psicótico. No início, o Freud achava que não dava para tratar psicótico. Hoje a gente já sabe que sim. Inclusive, quem deu continuidade ao trabalho do Freud, que foi o psicanalista Jacques Lacan, ele trabalhou muito com os psicóticos. Então, o Freud pegou a neurose, né, as histéricas, as famosas histéricas, que antes ficavam paralisadas, tinham cegueira, eles iam pesquisar, gente, não tinha nada neurológico. A pessoa ficava cega do nada. Aí se descobriu que era de outra ordem. O Freud descobriu uma coisa, Leco, chamada falha epistemossomática, que é um campo onde a medicina não dá conta. Foi justamente quando ele descobriu as pulsões, ele deixou a medicina de lado. E transcende ao fisiológico, né? Sim, não dá conta, né? Então, com o psicótico, como é que a gente vai tratar, né? A gente vai emprestar o nosso eu, porque ele não formou o eu, né? A gente vai emprestar o nosso eu para ele. A gente vai fazer o contrário do que faz com o neurótico. E a gente vai ajudar ele a desenvolver esses significantes, né? Essas representações que ele não tem, ele não formou essa cadeia. É um trabalho muito árido, mas muito bonito, tá? O Lacan,
que é quem eu me aprofundo na psicanálise lacaniana, né? Estou especializando. É uma clínica muito bonita e ele diz que a gente não pode recuar frente às psicoses. É difícil tratar psicótico, mas eu acho um trabalho muito gratificante. Já o perverso, né? O perverso ele pode ser ou perverso sexual, ele pode ter sido cruel, né? Aquele que mata, o conhecido como psicopata, né? A satisfação dele é angustiar o outro. Então, esse é o cara que está num estágio evolutivo, falando enquanto espírito, né? Ele está muito aquém disso aqui que a gente está falando. Então, ele ainda está nessa. Provavelmente ele vai reencarnar, vai ser psicótico, para até chegar a ser um neurótico. Né? Se a gente for colocar em um gradiente, né, de níveis, o perverso é o mais adoecido, que é o que não tem doença nenhuma, porque ele não vai deprimir, ele não vai angustiar. Olha que coisa. O perverso hoje a gente vê sente nada. Ele faz uma atrocidade, vai preso, se soltar, vai fazer de novo. Ele ainda está nesse estágio. Já o psicótico, ele já carrega, ele não tem culpa, o perverso. O psicótico já lida com a culpa. Opa, o negócio está melhorando. Está adoecido porque deixou resquício, né? Da lei de causa e efeito. Mas o que é interessante, Gabi, quando você fala que o perverso não sente culpa, e aí dentro dessa lógica espírita, quando ele reencarna e ele já começa a criar esse sentimento de culpa, e aí o exemplo que você deu, ele viria como um psicótico. E aí um psicótico que já está pegando a culpa não só dessa vida, né? E aí ele traz toda aquela culpa do passado quando era perverso. Então não existe essa, não, eu não tenho culpa, não. Sempre de uma forma ou de outra a gente vai ter que lidar com essa balança da culpa, né? Por mais que a gente não queira assumir isso, né? Sim, porque o perverso ele se coloca no lugar tal. A Joana fala, não vou lembrar qual livro agora, que ela fala que o perverso é aquele que foi, ele não foi amado como ele gostaria, como ele acha que deveria. Ele foi incompreendido pelo divino. Então, ele é o suprassumo. Uhum. Ele é o cara. Só que a gente não é. E existe um limite. Esse limite que é o limite da falta. O perverso sabe que existe, mas ele fala, não, eu sei que é, mas mesmo assim eu vou fazer. Tá? Então, ele arca com isso, só que ele vai ter que se haver com as consequências dessas atitudes, desse jeito de ser, né? E vai precisar reencarnar, vai precisar reparar e provavelmente vai passar por isso, né? Não imagino que um perverso vá direto nascer como um neurótico leve. Não creio que vá, né? Até porque a gente passa por estágios. Então, a gente está falando aqui de doenças da alma de uma forma mais ampla, pegando o tratamento de alma, que é a psicanálise, e o espiritismo, né? Então, estamos considerando aqui a vida de encarnado agora e a nossa vida pregressa, né? Tentando fazer um paralelo. Coisa mais difícil, né, Léo? E Que deixa eu fazer missão você me deu? e deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguma escola psicológica, né, que faça essa ponte entre uma visão mais psicológica junto também de uma visão mais espiritual? Olha só, embora Freud não foi espírita, ele foi um pesquisador, um cientista, né? Ele não articulou isso. Apesar disso, a psicanálise é o que a gente tem de mais avançado, é o que lida diretamente no espírito. Porque o espírito, ele é o pensamento, né? Por tudo aquilo que eu te falei no início. Uhum. Essa constituição psíquica, o nosso inconsciente, somos nós. A psique somos nós. Então, a única técnica que não é uma técnica religiosa, né? A gente não pode confundir as coisas assim. Tem muita gente que acha, Freud é materialista. Não, gente. Por tudo isso que eu estou falando, não tem nada de materialismo aqui. A gente está falando de outra instância. A gente está falando de alma. Tratamento de alma, tratamento do espírito, né?
está mexendo no inconsciente, que não tem nada a ver. Ele até procurou, Leco, onde pudesse explicar na matéria, no corpo da gente, isso tudo que a gente está falando aqui, mas não está. As pulsões, elas estão entre o psiquismo, entre o psíquico e o somático, entre o corpo e o inconsciente. Então, é um campo pulsional, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da figura do analista e vou falar da terapêutica, que é para ver se clareia um pouquinho mais, tá? Então, o analista é quem vai tratar o inconsciente, que é o espírito, que é o sujeito, né? Não por uma abordagem religiosa, mas é uma técnica que existe porque Deus permitiu, certo? Uhum. Então, o analista, ele se coloca no lugar de sujeito suposto saber. Então, você chega no consultório do analista, esse é o cara que vai me responder tudo o que eu preciso saber, porque ele é detentor das respostas. Só que não, né? O paciente deposita um saber sobre ele. Isso já é o início do que a gente chama de transferência. Você já ouviu falar de transferência? Sim, com certeza. Então, E aí o nós analista, ele... espíritas, temos que ter muito cuidado, que muitas das vezes querem transferir para a gente esse papel de salvador da pátria, de homem de bem, de Isso, anjo. é isso aí. E às vezes a gente entra nesse papel e a gente começa a achar que nós somos bons. E ó, essa é a maior furada que pode acontecer na vida de um religioso. Acreditar que ele é uma pessoa de bem. Só que a grande ferramenta do analista é que ele sabe fazer o manejo da transferência. Isso é, se existe uma pergunta, essa é a grande resposta. Por que não as outras terapias, tipo a psicologia, que a psicanálise não é psicologia, nem é um pedaço da psicologia, não é. Psicologia é estudo do comportamento, nível consciente. A psicanálise é de outra esfera, tá? Então, você imagina um avião Boeing, psicologia, atua num campo. Aí você pega um avião supersônico, é a psicanálise, tá? Em outra esfera, atua num outro nível, tá? Então, o analista, para poder fazer isso, ele tem que ocupar o lugar do morto. O que é o lugar do morto? É o sem memória e sem desejo. Ou seja, ele tem que deixar de ser ele ali. Como é que faz isso? Não tenho a Como mínima é que o ideia. cara... Fazendo análise. Só se torna um analista fazendo análise. Não é fazendo um cursinho. Aliás, enfim, não existe cursinho para ser psicanalista. Se você achar isso por aí, é balela, é mentira, tá? Psicanálise não é uma profissão constituída em lei, é uma praxis, é uma ética, né? Para você se tornar analista, você tem que fazer parte de uma escola. Então, tem toda uma forma de fazer. Aí você tem que fazer análise, porque você não tem como analisar alguém sem ter se submetido a uma análise, para você poder ocupar esse lugar do sem memória e sem desejo. Naquele instante ali, você não é um sujeito. Essa é a grande diferença das outras terapias, que são de sujeito para sujeito. Aí vira o quê? Uma conversa. O analista, você vai achar que está conversando, ele vai fazer cara de mas você não está conversando E com é por ele. isso Por que quê? às vezes ele nem contato visual tem com você, ele fica atrás do divã. Às vezes eu vejo umas pessoas comentando sobre isso, eu não entendo Eu direito. tenho divã aqui, é pena que não dá para vocês verem. Eu sento atrás, um dia eu mostro para vocês, tá? Na live. É que a pessoa está aqui, minha visita está aqui no consultório. Então, existe por quê? O divã ele foi criado porque o Freud ficou cansado de olhar para os pacientes, esse contato visual, o dia inteiro, 5 dias na semana. Ele atendia os pacientes dele 5 vezes na semana. Porque ele estava tratando as pessoas e ele estava construindo a psicanálise, né? Ele estava pesquisando. Só que nada é por acaso, o divã ele tem uma função muito fundamental, que é você poder olhar para você diretamente, sem precisar desse olhar do outro, que tem muito a ver com a nossa constituição inicial, que necessita do lugar do outro. Só que aquilo, ele chega, né?
Aí o analista ele vai manejar a transferência a partir da associação livre. Você já ouviu falar da associação livre? Fale o que vier à cabeça. Mas não é só falar abobrinha. Vai falando até você não saber mais aquilo que você está dizendo. Quando isso começa a acontecer, o paciente já entra na cadeia associativa, que é justamente disso que a gente precisa para analisar o paciente. Aí o analista, que é conhecedor do manejo da transferência, nós temos os operadores clínicos, que eu não vou poder falar disso aqui hoje porque não vai dar tempo. Então, a gente sabe identificar ali, através daquilo que o paciente está falando, e no campo da transferência, né, é como se a gente passasse a fazer parte da pulsão do paciente, daquele circuito. Fazer isso não é fácil não, tá? Mas é lindo, acho lindo. Então, eu faço isso o dia inteiro e adoro. Por quê? É a pessoa se descobrindo enquanto sujeito, o analista ali colaborando com aquilo. Então, o analista, ele não dirige o paciente, ele dirige o tratamento, a partir do diagnóstico, sabendo que estrutura psíquica aquele paciente tem. Né? Então, uma outra diferença da psicanálise para a psicoterapia é que o analista, ele não está ali para entender o paciente. Ele vai te ouvir, mas ele não está ali para compreender o sentido ali daquelas palavras, porque a escuta do analista, ela, lógico, que você vai falar, eu vou te ouvir, mas é a atenção flutuante, a gente está escutando no simbólico, naquele nível supersônico, sabe? O que faz a gente entender é como se fosse uma outra linguagem, porque o inconsciente, ele é uma linguagem. O que faz a gente falar essa língua, compreender essa língua, é o processo de análise. Tá? Leco, eu vou te pedir uma coisa. Eu vou falar uma palavra e você me diz o que te vem à cabeça, tá? Ok. Associação livre comigo. Associação livre. Fala 5 coisas. Amor. Desejo. 5 coisas? 5 coisas. Família. Paz. Religião. Difícil. Olha, foi difícil eu te dando uma palavra minha. É o meu significante, tá? Que é um símbolo. Eu te dei o significante amor para você associar. O que a gente faz na clínica, a gente não pode interferir no significante do paciente. Por isso não pode ser sujeito. Eu aqui te dei uma palavra enquanto sujeito. Agora, diz uma palavra que vem à sua cabeça. Paz. Associa. Religião. Carinho. Família. Lar. E coração. Isso é a sua associação purinha. Mas ela tem como ser mais livre ainda. Porque quando a gente começa, o paciente começa a falar, ele vai, a gente chama de dar linha na pipa. A gente vai dando a linha, botando o paciente para falar. Né? Analista não fala? Não, fala, só que não pode atrapalhar o paciente. Mas fala. Né? Então, nisso, a gente vai tratando essa formação psíquica que é geradora desses sintomas que incomodam a gente. Ansiedade, depressão, as inibições, as repetições, problemas de relacionamento, de autoestima. Isso tudo vem, gente, disso que eu expliquei, tá? A nossa fonte geradora das realizações é o nosso psiquismo, é o nosso circuito pulsional. A forma que a gente lida com essa busca incessante, né? Que a vida só existe, Léo, porque existe esse buraquinho, senão a gente não tinha como. Vai buscar o quê? Se tampasse esse buraco, não haveria movimento. Então, a vida, pelo menos a de encarnado, ela é assim. Né? Então, através dessa associação livre, né, a gente leva o sujeito que está ali a questionar
nas suas certezas, a ele ter mais perguntas do que respostas, porque o paciente quer resposta. Olha, eu sinto isso, 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 me fala, por favor, o que eu tenho? Aí eu pergunto, o que é que você tem? O analista não sabe. Ele é suposto saber. Ele não é detentor de saber. O paciente chega achando que ele tem as respostas, mas se ele der a resposta, isso não é análise. Tá? Isso é uma conversa. É a mesma coisa que você pegar e ler um livro. Isso tem a ver com aprendizado, com cognição, com troca. A gente não está mexendo nesse raso, a gente está mexendo lá onde a coisa é produzida, com os operadores clínicos. Então, a gente vai trabalhando, né, aquilo que vai retornando, que vai aparecendo, aquela repetição toda vai aparecendo na clínica. Então, no caso do atendimento de um neurótico, o neurótico vai falar bastante, principalmente se for uma histérica. O obsessivo já vai falar menos, né, não pode mexer muito no arrumadinho dele. A maioria dos homens é obsessivo. E a mulher, a maioria é histérica, né, gosta de falar, a mulher quer ser ouvida. E o homem quer que tudo se resolva rápido, né? Que a mulher fique quieta, né? Porque a mulher quer muito. Não é questão de machismo, não, é de funcionamento psíquico, tá? Então, o homem quer concluir, a mulher quer mais, enfim. Então, isso tudo acontece no campo da transferência. O analista, ele tem que ter a análise dele em dia, para ele não cair no engodo, né, de ser seduzido pelo paciente ou querer ser aquele que vai ensinar coisas para o paciente, né? Eu estou falando aqui com vocês, mas eu não posso falar assim com o meu paciente. Eu tenho que escutar mais do que falar, porque a análise é dele, não é minha. Né? O material vem dele. Por isso que o analista escuta tanto, porque ele está trabalhando, identificando coisas que não são possíveis de ver com os olhos. Esse inconsciente, né, ele vai se manifestar através da fala, dessa associação. O paciente vai trazer sonhos, que são formações do inconsciente. Dos atos falhos, né, pensou uma coisa e falou outra, aquilo que saiu está dizendo o mais verdadeiro. Às vezes dá uma vergonha, né, você está falando uma coisa e sai outra assim, mas é o seu inconsciente pulando aí para fora, sendo nomeado. E os xistes, que são as piadas, né? Já ouviu aquele termo assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade? Uhum. Tem. É a verdade com cosquinha, que a gente chama. Então, o que é importante dizer aqui para vocês? O que produz saúde? Né? O que disso produz saúde? Intensificar esse desejo, né? Você se apropriar do seu desejo, não mais daquilo que foi inscrito na gente, mas dito por outro. Leco vai ser um professor de biologia, você nasceu marcado por isso. Você vai dar continuidade a isso e contra o seu desejo, você vai contrariar seu pai e sua mãe e se tornar um empresário? Às vezes isso é uma decisão difícil, né? Contrariar pai e mãe é muito difícil. Nós tendemos a realizar aquilo que desejaram para a gente. Isso é uma luta interna muito grande. E um sofrimento muito grande, né? Porque a Muito, pessoa porque nunca fica causa feliz, conflito. né? Não, e hoje em dia, que a gente chama de clínica do vazio, né? As pessoas muito vazias de sentido, esse movimento em busca, né, de realizar, a pessoa está olhando para aquele buraco ali, não está fazendo circuito, por isso que as pessoas estão deprimindo tanto, né? Essa busca, ela depende da vontade, ela vai de encontro a um objeto, né? Uma energia circulante. O deprimido, ele não faz isso. Ele abre mão do seu desejo. Então, o que leva também à saúde? A criar e aprofundar os laços, né? Pessoa que se afasta muito da convivência social, tem alguma coisa errada. Voltar para essa convivência, embora possa parecer, num momento de doença, incômodo, é muito necessário. Surte muito efeito. E A você troca está com o outro. você tá falando isso, eu lembro de Emile Durkheim, que é o pai da sociologia, ele citava muito sobre a anomia, né? Que é essa falta dessa cola social.
E isso Sim, é um fator preponderante para suicídio. As pessoas que não fazem parte de um grupo religioso, de um time de futebol, que são soltas no mundo, elas são muito mais propensas ao suicídio, né? Então a gente precisa criar laços, né? Isso é muito importante. sim. O laço ele fortalece, né? Embora a vontade está afetada quando você está doente. A vontade, né? Que ela é atributo do espírito. Olha como é que é longe, gente. A vontade é atributo do espírito. Aí você toma um antidepressivo, que ele vai agir no teu cérebro e vai deixar você se sentindo melhor. Só que a fonte geradora está no espírito. Então, aquele remédio vai ter ação local. Ele é necessário, né? Mas ele vai ter a relação com o cérebro. Para você produzir essa substância por si mesmo, no caso de um neurótico, né? Se for um maníaco depressivo, ele vai precisar tomar, porque ele tem essa falta, realmente uma falha no cérebro. Vai ter impressão no cérebro físico. Ele não vai se tornar neurótico nessa vida, né? A estrutura, ela não muda. Nasceu uma estrutura, você vai desencarnar com ela. Mas cada estrutura psíquica tem o seu potencial. Qual o potencial de um neurótico? Poder se livrar dessas amarras. Ai, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? Aí a pessoa não faz. Aí você chega num ponto que você atravessa o seu fantasma, que a gente chama, né? Que é esse, o que o outro deseja de mim. Você vira e fala, que se dane, eu vou fazer assim mesmo, não quero nem saber. Esse é você se libertando das amarras, né? O psicótico, ele podendo relativizar, trazendo isso para ele que ele não tem, ele vai se organizando melhor e ele vai conseguindo ter uma vida produtiva. Agora, o perverso, pontinho, pontinho, né? Não vai ter muita cura aí, não, mas ele vai ter experiências na vida que vão tocar, porque Deus existe. Ele vai ser tocado por algo e ele vai ter oportunidade também, igual todo mundo teve. A gente não sabe se a gente foi perverso no passado, provavelmente foi, né? As nossas heranças estão em nós. Ah, mas sempre tem uma Agora, mãe que nos ama tanto, e depois, quando a gente olha no olho daquela mãe, a gente vai sentir uma culpa que acha que não existia, né? sim, porque tudo, a nossa doença, a nossa saúde, ela provém do amor, da busca pelo amor. A gente, no fundo da nossa alma, a gente deseja ser amado. Então, aprofundar o trabalho, estudo, usufruir das coisas, avançar, desenvolver o seu potencial, isso gera saúde. Eu queria encerrar a minha fala aqui dizendo assim, isso aqui é meu, não tirei de ninguém. Palavra é matéria, palavra é coisa. Palavra diz da alma. A palavra fere e a palavra cura. Ela é afeto carregado de representação. Isso somos nós. Né? Tentei descrever aqui, né, como o ser humano se apresenta para a vida. Né? Essas são as nossas dificuldades no momento. A gente não sabe como é que vai ser no mundo de regeneração, porque a gente ainda não está lá. Mas existe tratamento e muita abertura para isso hoje, né? As próprias casas espíritas estão lidando com a demanda muito grande de pessoas adoecidas com doenças que antigamente a gente não via nessa quantidade, né? Com Exatamente. crise de ansiedade, depressão, angústia muito grande, né? Essa dor de existir que a gente ainda tem. Por isso que a religiosidade, seja ela qual for, ela ajuda a construir laços. Ela nos traz significantes, ela nos traz representações. A gente não retorna para as representações anteriores? Então, se a gente constrói isso agora, mais na frente a gente vai retornar para cá. Olha que bonito. A gente vai construindo a nossa história. A gente começa com o que vem do outro, mas a gente vai seguindo as nossas marcas, sim, elas não se apagam, mas construindo novas marcas. Isso é tratar a alma, é levar o sujeito a construir suas próprias marcas e atingir o seu potencial. É isso. Pô, foi muito legal, Gabi.
palavras ferem, mas palavras também curam, né? E que a gente precisa muito se preocupar com o que sai da gente, né? E que sejam palavras realmente de harmonia, né? E harmonia psíquica, que muitas das vezes a gente tem chance de falar uma coisa boa, mas a gente se cala, ou pior, a gente fala alguma coisa para ferir o outro, que a gente possa se controlar. Isso aí. Eu não vi, eu nem consegui olhar para as perguntas, né? Eu vou te dar Não uma vai dar missão, tempo. depois você vai entrar então e vai responder. Posso pedir isso para você? Que tem algumas Tá, perguntinhas gente, rolando aí. eu vi aqui, mas não vai dar tempo, né? Então vamos respeitar o limite. Isso, e aí você responde na escrita, tá bom? Eu respondo vocês, pode deixar. Faz uma prece para a gente encerrar, por favor. Faço sim, vamos lá. Obrigado. Convido vocês, todos nós, a fecharmos os olhos e vamos pedir a Deus que nesse momento, em cima dessa reflexão teórica, árida, mas que pode nos ajudar a nos entender melhor, que nós possamos buscar a nossa verdade, que certamente vai doer, mas que nós precisamos encarar, e que dessa verdade nós possamos construir algo novo, expandir, criar, colaborar com a obra do Criador, não só com o nosso aperfeiçoamento, com o nosso crescimento intelectual e moral, mas também estendendo a mão para o próximo, que hoje sofre tanto ou mais do que nós, e possamos ajudar a construir um mundo melhor, melhorando o nosso mundo interno primeiro, que possamos nos amar e assim possamos amar o nosso próximo. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de trabalho. Graças a Deus. Obrigado, Gabi. Beijão. Obrigada, gente. Fica com Deus, tá? Também. Foi Tchau, muito legal. gente. Beijo. Pessoal, muito boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E vou rever tudo que a gente conversou aqui, porque é muita informação. E eu acho que quanto mais a gente se aprofundar nessas questões das doenças da alma, né, na terapia, né, tentar entender mais como é importante, às vezes a gente não está bem, não ficar buscando somente, e eu digo somente, bem entre aspas, né, uma religião, por mais importante que seja, a gente tem que atuar em diversas áreas, tá? Então vamos olhar sempre com carinho e sem preconceito em relação às terapias, que eu sou de uma geração onde, meu filho está com problema, levar um psicólogo, um psiquiatra, é coisa de maluco, não faz, não é nada disso. A gente precisa olhar com muito respeito e muita seriedade tantos estudos profundos que diversas áreas estão caminhando, tá bom? Então tenhamos sempre a fé em Deus, a busca pela religião, a religiosidade principalmente, mas também diversas formas alternativas de trabalho e de cura da alma. Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite, pessoal.